Salve, salve galera, mais uma edição do podcast começando, dessa vez pós-GP da Alemanha, etapa de Sachsenring, a última antes das férias da MotoGP na temporada 2024. Tivemos de tudo neste fim de semana, vitória de Pecco Bagnaia, queda de Jorge Martin, brilhantismo depois de quedas por parte de Marc Marquez e claro, mais uma vez a gente traz tudo da MotoGP e demais atrações no motociclismo aqui no podcast, nosso programa em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Estou aqui como sempre na companhia de Guilherme Longo e Fausto Macieira conosco para debater esse GP da Alemanha. Fausto, seja bem-vindo. Depois de uma prova em Assen que para muitos não foi das mais agitadas, agito é o que não faltou em Sachsenring. Manda bala, Fausto. É isso, bom dia Carlos Costa, bom dia Guilherme Longo, salve rapaziada, ligada no podcast, oferecimento Yamaha Racing Brasil e Motorsport Brasil, para falar de uma corrida de um fim de semana formidável, especialmente no domingo, né? Sábado tivemos a corrida sprint, onde o Jorge Martin dominou, o Miguel Oliveira foi a grande atração da prova, aliás, andou muito bem durante todo o fim de semana, num momento fundamental para ele, mas o domingo, e teve também o problema do sábado, o Eric Granado, que foi para o hospital, foi atropelado lá pelo Oscar Gutierrez, não teve culpa nenhuma no acidente, mas teve que ficar em observação, já foi liberado, felizmente está tudo bem com ele, as provas das motos elétricas foram boas, a prova da MotoGP, o Martin, quando tomou a ponta, sumiu, o Oliveira fez uma excelente segunda colocação, deixou o bicampeão Bagnaia, tricampeão Bagnaia para trás, mas no domingo as corridas foram magníficas, e você falou, né, Carlos, agora, antes da pausa de verão, vai ser uma longa pausa, né, porque depois de corridas tão boas, tão movimentadas, tão intensas, a gente fica esperando que agosto chegue logo com o próximo GP. Sem dúvida, mas teremos pausa da MotoGP, mas o podcast não para, inclusive. Sim. Próxima edição tá caprichada. Especialíssima. Mas o Fausto trouxe aí já algumas coisas interessantes do sábado, né? O advento da Trackhouse aí, aprendido especialmente com o Miguel Oliveira, depois de uma boa classificação com os dois pilotos, corrida sprint com seus destaques, mas o caos reinou no domingo, Guilherme. É isso aí, salve, salve galera, um abraço para todo mundo que tá acompanhando o nosso podcast. Foi uma etapa muito interessante, né? E como o Fausto bem destacou, Moto E tivemos nossas questões, tem que destacar também, a gente vai falar depois, Moto 2, Diogo Moreira fazendo uma grande corrida, um final emocionante, do mesmo jeito que foi Marc Marquez e Maverick Viñales na sprint, definido ali por milésimos, por centímetros de diferença, foi o que definiu ali a corrida do Diogo Moreira também no domingo. Mas um fim de semana importante, não só dentro da pista, mas pensando no campeonato como um todo, né? Jorge Martin consegue a façanha de cair, faltando 2 voltas para o fim da corrida, joga fora 25 pontos e também a liderança do campeonato. Para mim, é um momento fundamental do campeonato e vou ser um pouco pessimista na minha visão do restante do campeonato. Eu acho que o Martin não volta mais para a liderança do Mundial. Eita, palavras fortes de Guilherme Longo. E você que está nos assistindo, ouvindo, o que você acha? Fausto, que dizer da queda de Jorge Martin, hein? Estilo Jorge Martin, né? Vai se empolgando, pum! Mas assim, eu acho que o Bagnaia fez novamente um domingo espetacular, depois de ter sofrido no sábado, isso a gente já viu com frequência nos outros grandes prêmios, né? E o Martin venceu com sobras no sábado, né? Depois de despachar o Oliveira, que fez grande corrida, mas venceu com sobras, e achou que ia fazer o mesmo no domingo, saindo na pole, tentando a segunda vitória dele em Sachsenring, que é uma pista difícil, porque são 10 curvas para a esquerda e só 3 para a direita, né? Então, os pneus aquecem demais do lado esquerdo e de menos do lado direito. E a gente já viu isso lá na primeira corrida, na primeira volta, né? Com o Colin Vair na Moto 3 tomando um capote na curva 11, que você sai da curva 3, aí é 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para a esquerda, e a 11 é um mergulho cego, borra abaixo, de mão no fundo, e até na 250 derrubou o piloto que tinha grande chance de ganhar, vice-líder do campeonato, o Colin Vair. Mas na MotoGP, o Jorge Martin disputou ali com o Oliveira novamente fez grande largada, andou bem, o Bagnaia brigou com ele, o Franco Morbidelli fez um início de corrida também fantástico, chegou a andar em segundo, pressionando o líder, né? Mas o Martin
depois que se fixou na liderança, começou a abrir, levou a diferença para 1 segundo, o Bagnaia se livrou da concorrência e começou a perseguição, tirava, colocava. A MotoGP é uma prova tensa, né? Ao contrário das outras provas, especialmente a Moto3, que é uma prova de vai ao rachão de várzea, pau come e tal. Na MotoGP, a estratégia faz a diferença, né? E em estratégia, especialmente na corrida longa, né? O Bagnaia é superior, calculou melhor e começou a pressionar do meio para o fim. E lá atrás dele também, como vocês falam, o caos rolando, né? O Marc Marquez vindo de 13º, Marc Marquez fez uma corrida heróica mais uma vez, mas o erro do Martin a 2 voltas do final é um erro que ele já fez fez em Jerez também, e já fez outras 2 vezes, e já fez em Portugal, é o que acontece com ele, né? Ele vai se empolgando e tal, e começou a perder aderência, estava com a frente instável, o Bagnaia também, todos os pilotos têm esse problema de pneu dianteiro, ainda tem a calibragem e tudo mais, e eu acho que o Bagnaia deu uma de Rossi, começou a se aproximar e a forçar um erro do Martin, e o erro veio, né? A 2 voltas do fim, o Martin falou que não sabe o que aconteceu, mas perdeu a frente. É a terceira vez que ele perde a frente e vai para o chão. Já aconteceu isso com o Bagnaia na Catalunha. As motos estão cada vez com mais peso, né, com mais carga aerodinâmica à la Fórmula 1. Então, os pneus são muito exigidos e os pneus não têm a mesma superfície do pneu de um carro de Fórmula 1. Então, aí ele entregou, né, ele caiu, ficou zerado de pontuação, tinha aumentado a diferença no sábado de 10 para 15 pontos e cedeu 25 pontos inteiros, né, para o Bagnaia no domingo, virou a liderança do campeonato. Agora quem tem 15 pontos é o Bagnaia, indo para as férias, vai casar, está num grande momento e tal, a equipe está muito satisfeita, né, com o desempenho dele, e mais do que isso, a corrida foi movimentada também pelos irmãos Marques, que também andaram uma barbaridade, assim como o Morbidelli, o próprio Oliveira, que chegou em segundo no sábado e sexto no domingo. O Pedro Acosta perdeu a chance de quebrar o recorde do Marques, mas falou que está satisfeito com os progressos feitos na primeira metade da temporada, mas tem muito para melhorar ainda. Então, foi um encerramento de primeira metade que era para ter sido com mais uma etapa, que acabou adiada, a gente não sabe se vai para lá, vem para cá, de maneira formidável, com todo mundo aguardando ansiosamente o retorno do campeonato, depois de 3 semanas de pausa. No Campeonato Mundial teremos Superbike, teremos 8 horas de Suzuka, outras grandes competições, brasileiro de velocidade, mas o Mundial de MotoGP que está eletrizante, mesmo sem ser moto elétrica. Acho que realmente está todo mundo esperando que passe rápido esse período de intervalo entre a primeira e a segunda metade da temporada. Vai passar certamente, e esperamos também algumas definições de mercado nesse meio tempo. Tivemos uma notícia importante, aliás, neste fim de semana. Trataremos do fico aí de Fábio de Gianantonio na VR46, mas Fausto trouxe alguns elementos aí, né? O presente de casamento do Jorge Martin ao Pecco Bagnaia é importante. O Jorge diz, inclusive, que ainda não sabe direito se é o mindset ou se são as características da moto que fazem com que ele perca a frente. O Bagnaia afirmou também que esperava uma batalha ali na última volta pela vitória. No fim das contas, foi presenteado com a queda e vai casar tranquilaço, líder do campeonato. Inclusive, vale a gente passar rapidamente a situação de campeonato, né, Gui? Porque o Marques teve aí, Marques mais velho no caso, um bom resultado depois de um início de fim de semana caótico, e o pódio junto ao irmão, coisa que não acontecia desde os anos 90 na classe principal, né? Um resultado que para muitos pode acabar passando por despercebido, mas para o Mundial mesmo é histórico, né? Ter 2 irmãos, um ao lado do outro no pódio. Mas vamos então para a situação do Mundial, e é importante destacar esse momento do Pecco Bagnaia. Em 6 corridas, são 5 vitórias, um terceiro lugar e mais 2 vitórias nas sprints. Então, assim, a quantidade de pontos que o Pecco está acumulando nessas últimas etapas é um absurdo, e foi o que permitiu a ele dar essa virada no jogo no campeonato. Então, o Pecco tem hoje 222 pontos, contra 212 de Jorge Martin, então ele chega no Sachsenring 10 pontos atrás e sai 10 pontos à frente. Marc Marquez, 166, então tá devendo aí 34 com mais 22, 56 pontos pro atual bicampeão. E o Bastianini vem em quarto com 155 e Maverick Viñales fecha o top 5 com 125 pontos. Aliás, um grande ano do Viñales, um ano sólido, que ele já não tinha há algum tempo. Bem lembrado, mas interessante destacar, né, o que fez aí o Marques, o próprio Alex, uma corrida boa
Também para o Enea Bastianini chegando no quarto posto. O Viñales teve ali seus brilharecos, mas Fausto Macieira, Jorge Martins sentiu a pressão? Você disse que o Pecco Bagnaia fez uma prova à la Valentino Rossi no sentido de colocar pressão no piloto à frente. E se tem uma coisa que o Martin tem de conviver agora é com a pressão. É mental ou essa dúvida que ele deixa no ar aí em relação a não saber se é o mindset ou se é a característica da moto, isso de fato procede, meu caro Fausto? Pois é, acho que é mental, né? Só refazendo o que eu tinha falado antes, o Martin tinha elevado a distância para o Bagnaia de 10 para 15 quando venceu a sprint, né? E o Bagnaia fez terceiro, né? Então aí ele agora lidera por 10 pontos. Acho que o Martin tem essa característica de ser mais mercurial, né? Como falam os tradicionais, né? Os ortodoxos, né? Como ele é mais temperamento mais forte do que o Bagnaia retém melhor, lida melhor com essa pressão, e o Martin se deixa levar ou pelo entusiasmo, bipolar. O Martin agora deve estar na fase bipolar de baixa, né? Porque depois de vencer a corrida de sábado, ele esperava e tinha tudo na mão para fazer mais uma grande atuação, mas ele caiu em Mugello também em circunstâncias parecidas, caiu em Jerez em circunstâncias parecidas e novamente foi ao chão num momento importante. A gente lembra que no ano passado ele virou na Indonésia no sábado e perdeu no domingo, e ele continua sendo esse piloto de sábado, mas no domingo ainda falta alguma coisa para ele, ainda mais no momento que a equipe está em rota de saída, né? Está já cumprindo aviso prévio para deixar a marca. Então a gente já tinha falado sobre isso no podcast da semana passada. Um empenho em colocar as motos da Pramac em condições de bater as motos da Ducati oficial, da Ducati fábrica, é cada vez menor, né? Nessa pista não deu para sentir isso, porque é uma pista travadinha, né? Pequena e tudo mais, então não faz tanta diferença. Mas em Silverstone, que vai receber o campeonato, e na Malásia, no Japão, em outras pistas que vem aí, eu acho que essa diferença vai ser maior das motos da Pramac para as motos de fábrica e maior ainda das motos 2024 para 2023. Ontem nós tivemos duas 2023 no pódio, né? Tudo bem que foi herdado. Tem uma declaração engraçada do Alex Marques, né? Ele falando, eu tava ali me segurando, o Morbidelli andou uma barbaridade, chegou a impressionar pela ponta, aí eu tava ali me segurando, aí, vem o meu irmão, né? Aí quando eu vi que o Martin caiu, eu falei, vou terminar em quarto, porque meu irmão ia me passar mesmo. Aí quando o Martin caiu, eu falei, tu não pode também. Uma coisa que não acontecia, nunca aconteceu na era MotoGP, né? A última vez que aconteceu foi em 97 com os irmãos Aoki. Já prescreveu. Então ele falou assim, minha perna começou a tremer. Imagina, e a situação foi realmente muito extraordinária, os dois irmãos chegarem ao pódio, e da maneira como isso aconteceu, o Mark Marques tomou um capote na sexta-feira, que, machucou a costela, foi para o centro médico, fez radiografia, não descobriram nenhuma fratura, aí depois descobriram uma fratura no dedo da mão esquerda. Assim, o Alex Espargaró não correu para uma fratura do dedo da mão direita, que a mão direita é tudo. A mão esquerda você usa bem menos, né? Usa embreagem, só para largar. Então ele já estava variado, deu uma trombada com o Franco Morbidelli feroz, né? Que quebrou a bolha dele. Achei que tinha acionado o airbag, acho que não acionou, ou acionou e desinflou, né? Mas ainda assim, contra todas as situações, sentindo muita dor, ele veio de 13º, jantando todo mundo. O Viñales fez mais uma vez um fim de semana veloz, mas irregular, errou, saiu da pista, e o Marques veio ganhando posições até chegar num incrível segundo lugar. Parabéns ao Bagnaia e parabéns à equipe Gresini, que não é à toa que o Hamilton quer comprar a Gresini, porque a Gresini tem a simpatia geral, né, pelas circunstâncias e pelo fato de ter o piloto mais famoso na sua garagem. Certamente eles gostariam de ter o Marques lá, mas o Marques quer cumprir o plano dele e já cumpriu, e eu acho que mereceu estar na equipe de fábrica. Ontem isso ficou patente, né? Se você comparar a atuação do Bastianini, do Martin e do Marques, quem foi a atração da corrida? O Marques, né? Foi a atração da corrida, bolha quebrada, todo torto, com o dedo quebrado, e com a moto do ano passado, numa pista onde ele pôde tirar proveito disso. Ele perdeu a invencibilidade de 11 GPs lá na Alemanha, mas eu acredito e tenho certeza, porque eu já vi as declarações dele, que saiu de lá muito feliz por tudo e com tudo. Ele falou,
para mim, a invencibilidade é uma coisa que é muito secundária ou mais para baixo ainda em relação a estar no pódio com meu irmão, coisa que nunca aconteceu antes. É até importante o Fausto ter citado o Marques, né? A gente tem que elogiar o trabalho dele nesse fim de semana, né? Porque o Fausto gosta de falar, né? O Marques tem o braço direito ali todo complicado por causa da queda de 2020, a sequência de cirurgias, e aí ele vai e fratura o dedo da outra mão ainda. Então ele tava ferrado dos dois lados esse fim de semana. E o Marques fez um grande trabalho nesse domingo. Sair de 13º para terminar em segundo mostra realmente que, apesar de não ter vencido, ele continua sendo o rei do Sachsenring. Olha essa performance. E a gente tem que destacar que o Marques já fez isso mais de uma vez esse ano. Não é a primeira vez que ele cai no Q1, que ele não vai para a disputa do Q2, ele larga de 13º para baixo e faz grandes corridas de recuperação para terminar em quarto, para terminar no pódio. Basicamente, a única coisa que falta pro Marques esse ano é a vitória. Mas assim, o que Mark Marques está fazendo esse ano é um absurdo para todas as limitações que ele tem. Uma moto defasada, os problemas que ele teve na moto ontem, né, como o Fausto bem mencionou, o incidente com o Morbidelli, a dor que ele estava sentindo. Então, assim, Marques foi de longe o piloto do dia, o piloto do fim de semana como um todo, né, porque já estava causando desde a sexta-feira com esse acidente, que foi um acidente impactante de ver, né? Ele foi jogado pra cima da moto, ele cai no chão, raspando pelo asfalto, e toda essa treta do dedo, né? Vai descobrir só no segundo check-up a fratura. Então, e mesmo com o dedo fraturado, né? Ele volta pro box, troca de moto, faz naquele momento a volta mais rápida do treino livre, e só depois ele percebe a dor de novo, e aí vai pro centro médico. Então, fim de semana heróico do Marques. Parece até às vezes que o Marques faz de propósito, começar o fim de semana mal para dar um show de recuperação no domingo. Mas o Fausto citou o Hamilton. Quem que foi melhor neste domingo? Gresini ou Lewis Hamilton, Guilherme? Olha, eu acho que a do Hamilton é uma vitória mais histórica, né? Porque, pô, quase 1000 dias sem vencer e tudo. Mas, assim, duas grandes atuações de dois dos maiores nomes do esporte a motor no século XXI, sem dúvida nenhuma. Você ia falar alguma, Fausto? Sim, o Hamilton não vencia há 3 anos, né? Então eu torço pelo Hamilton por tudo que ele representa. É igual o Guermay, que venceu no Tour de France, já venceu 2, está liderando a categoria sprint no Tour de France, que é a maior competição de ciclismo no mundo, e é negro, e vem, é preto, e vem da Eritreia, que eu achava que era um país que já estava extinto, mas continua um dos, segundo os dados que eu apurei, é o país mais pobre do mundo. Então você tem um ciclista de destaque, um atleta de destaque em condições tão adversas, é realmente de bater palma. E o Marques, na quinta-feira, ele falou assim, perguntaram para ele, lógico, né? E aí vai manter a invencibilidade e tal, e ele falou assim, eu preciso de um fim de semana perfeito para tentar lutar com esses dois, que estavam novamente, Bagnaia e Martin Marques, novamente aquele clima terrível na coletiva, né? E na próxima coletiva vai ser o clima terrível de novo. E ele falou assim, eu preciso de um fim de semana perfeito, porque eles estão à frente, da minha frente, como pilotos, e tem um equipamento superior ao meu. E o fim de semana dele foi um desastre, cara. O fim de semana dele foi horrível, né? Ele tomou aquele capote na 11, né? Tomou outro tombo, o Marques já tem, em 9 etapas, 13 quedas. 13 quedas. Com uma moto que ele nunca pilotou antes, uma moto melhor do que a que ele pilotava antes, sem dúvida, né? Ele tomou 5, né, no ano passado, talvez tomou 2, né? Diminuiu. Mas foi longe de ser o planejamento que ele tinha em mente quando deu essa entrevista na quinta-feira. Então ele conseguiu superar todas as adversidades e vi jantando, não quis saber. Na corrida sprint ele também foi bem, acho que foi 6º ou 7º, pontuou muito, chegou numa segunda colocação espetacular e com cada vez mais moral e cada vez mostrando. Então, tava o diretor executivo da Ducati lá. Pô, abraçou, beijou e tal. Por quê? Estão satisfeitos com a contratação, porque além do aspecto valentiniano, né, de movimentar o público e tal, e dar mais visibilidade para a equipe, para o campeonato como um todo, pô, ele dá resultado, cara. Então, quem não gostaria de ter um piloto desse na garagem? Só o Bagnaia, né, que vai certamente disputar os holofotes com o Marques no ano que vem, se não esse ano. Aliás, já disputou. Dependendo das circunstâncias, já vai rolar esse ano. Mas é interessante dar uma olhada para o restante do grid, meu caro Guilherme, até puxando pela situação do mercado, porque com todo esse rolo de Ducati, né, para a Pramac indo ou não para a Yamaha, no fim confirmada a ida da Pramac como equipe satélite da Yamaha, ficou também muito no ar o que poderia acontecer com as outras satélites
da Ducati e pelo menos uma peça desse xadrez foi confirmada aí para os próximos anos, né? É isso aí, a gente sabe que a Ducati ano que vem vai ter 3 equipes só, né? Vamos por aspas, porque é uma queda de 8 para 6. Vai perder a Pramac que vai para a Yamaha, mas continua tendo a VR46 e a Gresini, e agora cada uma dessas equipes tem um piloto confirmado. Na Gresini, Alex Marques já estava confirmado desde a semana anterior, e agora nesse fim de semana, Fábio Di Giannantonio confirmado para seguir na VR46, enquanto a gente sabe que Marco Bezzecchi não segue, vai correr ao lado de Jorge Martin na Aprilia no ano que vem. E com essa confirmação do Di Giannantonio, e aí eu quero ouvir o Fausto nisso, mas para mim eu acho que encaminha muito a situação da moto 2025 da Ducati. Que é a polêmica da vez. Né? Exato, que é a polêmica da vez, né? A gente comentou na semana passada, a Ducati está dando a entender que pode ter só mais uma moto 2025 no grid. E eu acho que, com o Di Giannantonio confirmado, a tendência é, se for ter apenas uma moto além da equipe de fábrica, essa moto deve ir para ele. E aí, o segundo piloto da VR46 e a dupla da Gresini pegando as Ducatis de 2024. Você não acha, Fausto, que tudo parece se encaminhar para isso? Eu acho total, assim, mas o Bagnaia, nessa mesma entrevista de quinta-feira, falou assim, pediu duas. De 4... de quinta-feira a 1, né, dos top 3, ele falou assim, eu gostaria muito de ter 4 Ducatis do ano para a gente compartilhar informações em 2025. Só que ele já foi voto vencido na contratação do Marques, né? Não apita na contratação do Marques e muito menos na distribuição das motos, porque talvez a Ducati queira... E a Ducati continua sendo a maior equipe do grid, né? Com 8 ou 6 motos é a maior equipe do grid. Então eles estão querendo talvez economizar alguma coisa e vão dar uma moto só 2025. E eu concordo bastante com o Guilherme quando ele fala que essa moto deve ir pro Di Giannantonio, que ontem furou o pneu. Porra, que azar. Ele tomou um capotaço, né? E o Vinhales também, os dois correram com analgésicos e o Di Giannantonio furou o pneu, mas está andando bem, tem mostrado progressos. Então, acho que essa moto de 2025 deve ser do Di Giannantonio, a não ser que o Franco Morbidelli, que eu acho que é quem vai ocupar a segunda vaga lá na VR46, pela vinculação que ele tem, foi o primeiro campeão da academia de pilotos do Rossi, mostre muito serviço nessa segunda metade da temporada. Então, acho que a moto 2025 já está meio ou bastante encaminhado para o Rossi, porque o Rossi ouviu o canto da sereia da Yamaha, né? Então, aí o Rossi não brinca em serviço, né, cara? Então, ele, na negociação, é águia, né? É águia, é engraçado e tal, mas é águia. Então, nessa negociação, para ele permanecer na Ducati, tá, beleza, eu vou permanecer na Ducati, mas eu quero uma prioridade em cima da Gresini. E aí a prioridade é o quê? Sendo uma moto só, que a moto vá para ele. Acho que o Bagnaia não vai ganhar essa discussão de colocar novamente 4 motos de 2025 no grid. Acho que vão ser 3 e a terceira vai ser da equipe do Valentino ou do Di Giannantonio. No momento parece ser do Di Giannantonio, mas pelo que fez ontem, também o pneu furado a gente tem que desculpar, né? Mas o Franco Morbidelli ontem fez a melhor corrida, não só dessa temporada, mas em muitas temporadas, sim, né? Sim. De tudo que fez até agora. Se o Morbidelli, que falou, olha, estou muito feliz, estou numa curva ascendente, continuar na curva ascendente, ele tem a prioridade da moto 2025 e eu acho que ele vai ser o segundo piloto, ou o companheiro, não o segundo piloto, mas o companheiro do Di Giannantonio lá, e falta saber onde é que vai encaixar o Aldegger. E aí só sobra um lugar, né? Que é na Gresini. A Gresini teria... E a Gresini não está gostando muito, né? Porque para eles era melhor o Morbidelli, né? Porque seria um italiano e um espanhol. Eles vão ficar numa equipe italiana, 2 espanhóis, né? Mas a gente tinha isso aonde? Na Aprilia, que é a outra equipe italiana, né? Que queria um piloto italiano. E que vai o Bezzecchi. Então, é um jogo de dominó, né? Um jogo nem de dominó, é de xadrez, né? Onde as peças vão se encaixando. E essa corrida de ontem foi crucial para a gente ver no horizonte quem vai para onde, quem fica com quem e o que vai acontecer não só no segundo semestre, mas em 2025. E ficamos da torcida por desempenhos consistentemente bons do Franco Morbidelli. Realmente, no começo da corrida ontem, eu acho que ele foi até o destaque. Embora a gente tenha visto ali uma troca de liderança, Bagnaia e Martin, mas o Franco estava chegando até no Martin. A gente está falando de um vice-campeão mundial, né? Um cara que em 2020 entregou uma performance... Sem contar a relação com o Brasil e tudo Exato, mas assim, em 2020 ele bateu até o Quartararo, que foi campeão no ano seguinte. E ele foi vice-campeão numa equipe satélite, batendo de frente com o Mir numa Suzuki oficial, com o Alex Rins numa Suzuki oficial. Sim. Então, assim,
é que a queda do Morbidelli de 2021 em diante é uma coisa absurda e até de certo modo inexplicável, né? Porque quando a Yamaha chega num bom momento que o Quartararo é campeão em 2021, o Morbidelli não consegue entregar. Então, realmente, eu espero que ele esteja nessa curva de ascendência para pelo menos justificar a permanência dele ali com o equipamento, né? Porque ele cai para cima esse ano, ele vai para a melhor moto do grid e não entrega resultado. Então, pelo menos que nesse segundo semestre, ele consiga entregar o que se espera de um piloto que tem em mãos a Ducati do ano, que é de longe a melhor moto do grid. Agora, Fausto, como é que você vê o restante das vagas aí? E me foco agora na situação da Pramac, porque aparentemente a possibilidade do Toprak ali deu uma esfriada agora. Pois é, assim, a Pramac, sendo Yamaha, ela precisa de um piloto, pelo menos um piloto experiente, né? E o Toprak não tem experiência na MotoGP. A sensação, tem corrida esse fim de semana, vai ter corrida em Donington Park. Quem é o favorito? Toprak, que é tipo o Sachsenring, né? Complicada e perfeitinha, né? Curtinha, tal, cheia de meandros, estreitinha, e o Toprak não quer saber, anda muito bem, se bem que ele se machucou no treinamento, né? Em circunstâncias misteriosas, que deve ter sido um treinamento daqueles loucos que ele faz, né? Então, e assim, ele não tem experiência, então a equipe Pramac precisa de um piloto experiente, e eu acho que esse piloto experiente pode ser, pelo que mostrou ontem, o Miguel Oliveira, ou Raul Fernandes, ou o Andrea Iannone. Pode ser um desses, a meu ver, tá? Então, não será o Augusto Fernandes. Não será. Andou bem ontem, né? Eu acho que pontuou e tal, mas está ofuscado. E acho que o Miguel Oliveira, porque na equipe Trackhouse, para chegar na Pramac, você tem que passar pela Trackhouse, vai subir o Joe Roberts. O Joe Roberts ontem fez uma corrida excelente para quem se machucou. Ele se machucou na sexta-feira do GP da Holanda, operou e tá lá, correu, fez o 8º lugar, sabe? Salvou pontos, está em terceiro no campeonato, então acho que ele estava fazendo por merecer, e há o aspecto comercial, de visibilidade, a equipe americana, então acho que ele vai. Para ele entrar, um dos dois tem que sair, ou o Raul ou o Miguel. Se sair o Miguel, acho que sai o Raul, mas se sair o Miguel, seria uma ótima opção para a Pramac, porque tem experiência na V4, tem 5 vitórias, sabe? Um piloto racional, um piloto que entrega boas informações, tem um entorno conturbado, como vários outros pilotos, mas é um piloto que faria colocaria um esteio de alguém que já venceu na MotoGP. O Raul venceu quantas na MotoGP? 0. Sim, né? sim. Então, assim, acho que se eu fosse a Trackhouse, eu ficaria inclusive com o Miguel e não com o Raul. Aí o Raul vai sobrar e pode ir, talvez até para a Pramac. E tem o Miller, que também está se ofereceu para a Gresini, se ofereceu para a Pramac, mas eu não sei se a Pramac vai querer o Miller, né? Então, acho que o Miguel é o pivô desse segundo escalão, não segundo escalão, dessa segunda onda que ainda está por ser definida na MotoGP. Acho que ele, pelo que andou ontem, ele e o Morbidelli cresceram muito na bolsa de apostas para uma vaga razoável em 2025. Aliás, já que a gente está falando de mercado, vamos trazer certinho, né, o panorama do mercado da MotoGP. De novo, 22 vagas no grid do próximo ano. Então vamos indo montadora por montadora. A Aprilia vai ter 4 motos no grid. Equipe principal já confirmados, Bezek e Martin. Trackhouse, ainda assim ninguém confirmado. Ducati, 6 motos no grid. 3 pilotos confirmados e distribuídos. E o Aldegger nessa situação. Equipe oficial. 4 pilotos agora, né? É. Os 2 do oficial de fábrica. Tá faltando o de Gian Antonio. Então tem 5 já minimamente encaminhados. 4. Não, 4 confirmados que e o Aldegger pairando aí no meio. Sim, o Aldegger sobrevoando. Isso. Então, ó, na equipe oficial, Pecco Bagnaia e Marc Marques. Na Gresini, Alex Marques e uma vaga em aberto. Na VR46, de Gian Antonio e uma vaga em aberto. E o Aldegger vai entrar em uma dessas duas. Já temos essa certeza. Na Honda, 4 motos, 2 vagas confirmadas. Na Honda de fábrica, né? Luca Marini já tinha um contrato de 2 anos. E, segundo apurado pelo motorsport.com, Romir assinou já um contrato de 2 anos que está para ser divulgado nos próximos dias. Na LCR... Não foi oficializado. Hã? Não foi oficializado ainda, né? Mas já está todos... apalavrado. Exatamente. E na LCR, Johan Zarco confirmado já para o ano que vem. KTM, 4 motos, 4 pilotos definidos. Na equipe oficial, Pedro Acosta e Brad Binder. E na Tech 3, Maverick Viñales e Enea Bastianini. Yamaha, 4 motos. Fábio Quartararo já confirmado.
Alex Sims, na mesma situação que o Fausto falou, né? Apalavrado, só falta oficialização e as 2 vagas da Pramac ainda em aberto. É bastante coisa ainda por se resolver, mas os principais nomes devidamente alocados aí. Agora, Fausto, temos de falar de Brasil neste fim de semana lá na Alemanha. Tivemos pelo bom e pelo ruim. Um fim de semana agridoce. Nos Estados Unidos não, só na Alemanha. Mas o Diogo Moreira não tem como não destacar, né, Fausto? O Diogo foi demais, né? Assim, fez a melhor atuação disparada da carreira dele, brigou pelo pódio, ficou a 1/10 do pódio e a 1/100 da 5ª colocação, né? Brigando com pilotos muito mais experientes do que ele. Eu coloquei ontem uma foto nas redes sociais do Diogo na última volta, dividindo todas ali com o Ogura e o Vietti. O Aldegger, enfim, voltou a vencer, né? 6ª vitória do Aldegger. O Sérgio Garcia não foi bem, foi 7º colocado, cedeu, né, tinha 14 pontos de vantagem, cedeu 7 para o Ogura, que fez 20 pontos, né, foi o 2º colocado. E o Diogo Moreira apontou no pódio, né? Apontou no pódio na última volta, brigando pelo pódio, acabou... ficou na terceira. Não, o Dixon foi o 2º colocado, o Ogura foi o 3º, né, e o Diogo ficou na 4ª colocação, mas brigou até a última volta, mostrou uma combatividade ímpar, mostrou um avanço técnico e de entrosamento. Técnico ele sempre teve, né? Habilidade ele sempre teve. Foi lá na Supermoto, ganhou dos caras do Mundial, né? Então a habilidade ele sempre teve, mas ele mostrou um avanço de entrosamento com o equipamento que a gente não tinha visto até então, né? E talvez a pista tenha ajudado, que é uma pista que para quem tem a mão, para quem tem habilidade, o acerto do equipamento não é tão visível a vantagem de quem tem um equipamento mais competitivo, e ali ele conseguiu mostrar um resultado fantástico, a 4ª colocação inédita na carreira dele, foi comentado em vários meios de comunicação internacional, um novato, aliás, falando em novato, o Senna Ágios também andou uma barbaridade, mas gastou os seus pneus, e nisso o Diogo foi mais inteligente, foi mais estrategista, calculou melhor o que tinha de borracha, para chegar na última volta, cara, ganhou ele ganhou do Vietti, não foi pódio, foi 4ª colocação, mas ganhou por 10 milésimos, ou seja, 1/100 de segundo sobre a linha de chegada, menos de uma roda, e foi ultrapassado, né? Ele entrou saiu da curva 13 em quinto, e botou na linha de dentro e veio com tudo e cruzou a linha de chegada de uma forma espetacular. Parabéns ao Diogo Moreira, um incentivo enorme para a carreira dele. Ele não está na melhor equipe no momento, tanto que o Dennis Foggia não pontuou, ficou em 16º, e se fala do Ogura na vaga do Dennis Foggia em 2025, o que para o Diogo, se o Ogura não quiser a vaga do Nakagami, porque se quiser é dele, mas há muitas dúvidas se é o momento dele subir. Ele só tem 23 anos, o campeonato vai mudar completamente em 2027, se ele pega mais um ano, pelo menos, na Moto 2, e sereno, ele é estilo Bagnaia, né? É estilo Dani Pedrosa, acho que para o Ogura não é o melhor momento para subir. Deixa o Nakagami lá, porque não vai fazer muita diferença a chegada do Ogura, que não tem experiência, e vai mudar tudo em 2027. Mas o personagem, para nós, especialmente do Brasil, foi o Diogo Moreira, com uma grande atuação, que ele volte em Silverstone, que ele gosta também, conhece bem, com o mesmo desempenho que apresentou na Alemanha. O fim de semana do Diogo, assim, fantástico, porque ele já tinha pontuado na Moto 2 antes, mas era assim, 14º, 13º, tinha ficado ali do top 10 para baixo. E quando ele consegue uma corrida no top 10, ele já chega arrebentando, ele chega num 4º lugar, brigando pelo pódio, até o último centímetro de corrida. Assim, se vocês que estão assistindo aqui não viram a disputa, tá nas redes sociais da MotoGP, deem uma olhada. É uma coisa fantástica, a briga tripla pela última posição do pódio. Então, parabéns pro Diogo, que fez, como o Fausto falou, possivelmente a corrida da carreira dele até aqui. Com certeza aí. Tava precisando de um up aí, né? Até pra dar uma animada pro restante do campeonato. Agora, Fausto, Moto 3 e Moto E. Na categoria elétrica, a gente já trouxe aqui a situação do Eric Granado, né? Mas acho que é até bom destacar, de fato, não houve ali qualquer culpa dele no incidente. Felizmente, já teve alta médica e tá tudo bem, aparentemente, com o piloto do Brasil. Mas quiser passar as pinceladas de Moto E e Moto 3, eis o momento. A Moto 3 sempre rouba a cena, né? Sempre rouba a cena. É aquele você vai, o grupo, quando abre o show de rock, que é melhor do que a atração principal, né? A Moto 3 é uma abertura de show, que foi um show esse fim de semana, que é sempre espetacular, né? E o Davi Alonso
incrível, né? Incrível. A gente teve uma entrevista dessa semana com a Juliana, fazendo com o Davi Alonso, ele mostrou muito amadurecimento, conseguiu a 10ª vitória dele já, tá ali na captura do Romano Fenati, que é o maior vencedor da classe, o Joan Mir, que foi campeão mundial, tem 11 vitórias, e ele está arrumando de braçada para o título mundial, mas nunca é fácil, né? Porque a concorrência é sempre difícil, e o Colin Wyer teve aquele acidente mais uma vez, uma precipitação do Wyer, né? Com pneu frio, entrar na curva 11 daquele jeito. A curva 11 é temível, todo mundo sabe que é problemática, já tentaram mudar o raio da curva, não consegue mudar, por lá as áreas de escape são muito restritas, porque é no meio do perímetro urbano, mas o Davi Alonso, mais uma vez, conseguiu um resultado fantástico. O Ivan Ortolá, que vinha de vitória, também foi ao pódio. A corrida foi muito movimentada, né? Mas o resultado apontou a flagrante superioridade no momento do Davi Alonso e rumando aí para a Moto2 e para a MotoGP, e é um piloto que nasceu na Espanha, mas usa a nacionalidade colombiana, e é muito bom e deixa os colombianos cheios de orgulho, e não é para menos. Na moto elétrica, na Moto E, tivemos a dupla vitória do Héctor Gasol, que desde sempre, desde a primeira temporada em 2019, foi extremamente veloz, foi um dos adversários principais do Eric naquela temporada, ele e o Bradley Smith, né, que tinha experiência na MotoGP, mas o Gasol foi sempre rápido, mas sempre tem alguma coisa que é o que eu acho que é o fenômeno que ocorre com o Eric, né? Ele é muito veloz, mas sempre tem alguma circunstância que acaba o prejudicando em relação ao resultado. Então, dessa vez, o Gasol arrancou, fez 50 pontos, está na briga pelo título, o Casadei minimizando o prejuízo. O Kevin Zanoni foi o grande desapontamento do fim de semana, porque estava ali também muito próximo. O Oscar Gutierrez fez todas as lambanças possíveis e imagináveis, né? Inclusive causou o acidente do Eric, que a gente espera que esteja em forma, porque a próxima corrida da Moto E não é na Inglaterra, é na Áustria, então ele vai ter tempo para se recuperar. E a prova da Moto E foi bastante movimentada, a primeira corrida. A agenda de sábado é muito ruim, e o principal prejudicado é a Moto E, que corre ou muito cedo ou muito tarde, né? E nesse sábado, o muito cedo foi em circunstâncias completamente diferentes do muito tarde, né? Que a pista estava no fim da tarde, houve acidente, houve bandeira vermelha com o acidente do Eric, que atrasou a programação inteira. Então, a Moto E precisa de mais prestígio, né? Eu acordo cedo para ver o treino da Moto E e não tem treino, você só tem a cronometragem, não tem imagem. E já está todo mundo lá, então não custa nada. Se tem... Quantas câmeras tem lá? Tem centenas com as câmeras de segurança, com certeza, mas dezenas de câmeras de alta definição. Então, você não quer usar 60 câmeras? Usa 6. Né? E mostra os caras andando, os caras estão lá arriscando a vida e você fica sem informação nenhuma. Então, a Moto E é muito maltratada e deveria ter um tratamento melhor do que tem atualmente. Vamos ver se isso melhora no futuro. O Jorge Torres, que adora essa pista, fez um pódio, veterano, o único bicampeão dessa categoria, e o Eric, infelizmente, chega nessa reta final do campeonato, 100 pontos pela frente, sem chance de título mundial. E é a 6ª temporada do Eric. Eu lamento que ele não consiga, por fatores externos, por circunstâncias que ele não pode controlar, dar o resultado que a gente sabe que ele tem. Porque ele lidera todas as estatísticas da Moto E, o Eric lidera. Lidera em número de vitórias, lidera em número de poles, lidera em número de voltas mais rápidas, mas ainda não conseguiu um sonhado título mundial para o motociclismo do Brasil, que seja combustão ou elétrica, é um título mundial. Sem dúvida. É aquela coisa, né? Que o Eric é rápido, a gente sabe, mas tem que fazer tudo ali, convergir para um bom campeonato. Fica a torcida aí para uma recuperação boa para o piloto do Brasil. Agora, vamos dar uma passada no mundo do motocross, meu caro Guilherme. É isso aí, vamos dividir, né? Porque a gente teve Mundial de Motocross e AMA Motocross. Mas, Fausto, vamos falar primeiro de Mundial, porque AMA a gente tem que fazer um destaque separado depois, envolvendo uma situação ali um pouco complicada. Então, começando pelo Mundial de Motocross, etapa de Lombok, o Mundial continua lá na Indonésia nesse fim de semana. Na MXGP, a classe principal, Jeffrey Hurlings domina e vence, faz a pole, vence as duas baterias e começa a se aproximar da briga pelo título. Tim Iser lidera ainda com 555 pontos contra 533 de Jorge Prado e o Hurlings já com 497, tá chegando ali. Na MX2, Cade Wolf vence as duas baterias, então fica com a vitória geral da etapa.
e lidera a classe com 532 pontos e já abrindo uma certa distância de uma briga boa pela segunda posição. Lucas Koenig tem 4,67 e o Simon Langenfelder tem 4,63. Só 4 pontinhos aí separando os dois. MXGP que tira agora uma semaninha de folga e volta no dia 21 em Loket, na República Tcheca. Fausto, fim de semana... Pistaço. Essa é boa, porque a da semana passada você falou que era ruim. E a de ontem era a mesma pista da semana passada, ao contrário. Então, era péssima na semana passada e ontem ficou ruim, né? Era péssimo, melhorou um pouco, ficou ruim, né? Era péssimo, ficou ruim, sem desafio técnico nenhum. O principal problema foi, mais uma vez, a temperatura altíssima, né? Os pilotos europeus saem para a temperatura mais amena e tem dificuldades, o grid reduzido, porque as distâncias são longas, os recursos não são tão abundantes, nem uma fração do que se gasta na MotoGP. E o Herlings é pentacampeão. Eu acho que o Herlings, para mim, é ex-campeão mundial, porque ele tem um título na 80, na 85, que nego não considera, mas para mim é título mundial, tá? Os títulos do Nieto na 50, eu considero todos, do Asmar Martins na 80, todas as categorias, um campeonato mundial é sempre um campeonato mundial. Então o Herlings tem 6 títulos, lidou muito bem com a situação. O Geiser Harp disputou com ele ali muito tempo, acabou caindo, o próprio Herlings caiu, e o Calvin Vanderen da Yamaha conseguiu uma colocação no pódio também, bom resultado para o Vanderen. Na MX2, na 250, também muitas quedas. A pista, quando é pouco técnica, né? Assim, todo mundo anda rápido, a pista era de alta velocidade, área e meio arenosa, e os holandeses se dão bem na areia. Quem ganhou? Os holandeses, né? Pô, nas duas categorias. Mas Loket é outra coisa, bicho. Loket é uma pista tradicional, muito maior, com subidas e descidas. Então, lá vai ser diferente. O Prado também caiu. O Prado ficou fora do pódio, né? Então, com isso, o Geiser, apesar de não ter vencido, avançou na liderança. E o Herlings encostando no Prado, na briga pela vice-liderança, mas falta tudo para acontecer, né? Essa foi a 12ª etapa, né? Então ainda tem muita coisa para acontecer, e terminando o ano com o Motocross das Nações, tomara que a gente esteja presente com um time forte lá na Inglaterra esse ano. Boa. É isso aí, ó. E vamos então para EMA Motocross. Vocês vão perceber o que eu falei, que temos um ponto sensível nesse comentário. Tivemos a etapa de Red Bud na 450 cilindradas, vitória do Chase Sexton, dominou aí a etapa e ele lidera o campeonato agora, 260 pontos contra 253 de Hunter Lawrence, tá pertinho, 7 pontos só, e o Justin Cooper em terceiro com 212. Na 250 cilindradas, Chase Hymas vence e vai para a segunda posição do campeonato, né? O Hayden Deegan continua na liderança, 238. O Hymas tem 196, só um à frente do Tom Vialli. E vocês devem perceber que eu não falei de um nome, o nome que o Fausto gosta de falar, que é o grande dominador do AMA, que é Jet Lawrence. Jet Lawrence sofreu um acidente, né, na sexta-feira, uma lesão no dedão, e com isso, Fausto, ele tá fora do restante do campeonato. Pois é, ele tá fora do restante. Que dedão, hein, bicho? Ele tá fora do restante do campeonato, e espero que ele volte pro Super Motocross, né? Que é aquele playoff que paga $1 milhão para quem vence na 450. Quem botou $1 milhão no bolso ano passado? Jet Lawrence. Né? Quem é o favorito para botar $1 milhão? Era, né? Para botar $1 milhão no bolso em 2024? Jet Lawrence. Mas agora, porque o Super Motocross, ele soma os pontos do Supercross com os pontos do Motocross. Então, ele já não vai conseguir uma posição, que aí você consegue, na conjugação desses pontos, boas posições de largada, mais o que você vai fazer na pista. Então, mas ele já perdeu esse favoritismo, já não vai ter tantos pontos quanto os seus adversários. O Chase Sexton, essa pista é maravilhosa. Ao contrário da pista da Indonésia, essa pista é demais, né? Red Bud, onde já teve Motocross das Nações, onde tem o Larocco Slip, que é um triplo. É um triplo inacreditável, bicho. É um triplo de, talvez 40 metros, e até as 250 emendavam, e o Chase Sexton foi muito bem. Na primeira bateria ele estava em segundo, o Hunter Lawrence estava liderando, mas se enrolou com os retardatários, tomou um capotaço na descida, subidas e descidas, o que é sempre bom no motocross, e perdeu o embalo para a segunda bateria e não conseguiu vencer. Mas o Hunter, que é o irmão mais velho do Jet, anda quase tanto quanto o Jet. Anda junto com o Chase Sexton, anda junto com o Jason Anderson, já anda junto com os principais nomes da categoria 450. E na 250, a vitória
Foi o Masterpool, né, que venceu? Não, foi o Hymas que venceu. A vitória do Hymas, o Masterpool acho que venceu a primeira bateria. Foi não é facilitada, né? O Digan tomou vários tombos, tem aquelas manobras loucas, e a pista, apesar de ser uma pista tradicional, tal, é dificílima, né? Dificílima, muitas valas, e o Digan se enrolou nas valas. O Tom Vialle caiu na semana passada, perdeu o ritmo, bicampeão mundial. Você vê a dificuldade que ele está tendo, acho que ele está em terceiro, né? Ele está em terceiro no campeonato, porque o AMA Motocross, assim como o AMA Supercross, é muito mais difícil do que os respectivos mundiais das modalidades. Então, vamos ver o que vai acontecer. A próxima etapa é em Budds Creek, né? Spring Creek. Spring Creek. No Minnesota. Minnesota, semana que vem, né? Exatamente. Pois lá, outra pista, casca grossa. É uma pena a gente ter o Jet fora, porque não dá para medir. É fora. Tem o Cooper Webb fora, tem o Tomac fora, tem o Jet fora. Então, nomes importantes do motociclismo norte-americano e internacional estão fora da prova, estão fora da disputa nesse campeonato. Vamos ver o que vai dar e vamos ver. No ano passado, quem ganhou o Super Motocross na 250, que ganhou $500 mil? Brian Digan. Então, o Digan, né, segue ali com chances de bisar tanto o campeonato norte-americano quanto o Super Motocross. Pô, agora você falou vamos ver, meu caro Fausto. A gente deixou um destaque final aqui para essa edição do podcast, um ilustra que certamente será apreciado pelos nossos espectadores. E o som da moto, para quem está ouvindo a versão áudio, por si só já é uma música. Queria que você explicasse o que é que vai aparecer aqui, meu caro Fausto. Pois foi um fim de semana extraordinário, né, para o motociclismo internacional e particularmente para o Brasil. O desempenho do Diogo Moreira, em especial, foi celebrado além das nossas fronteiras. Mas pouca gente sabe que houve uma vitória ontem e anteontem, uma vitória dupla. Não, foi tudo ontem. Na Catedral da Velocidade, Assen, Holanda, que há 2 semanas recebeu o Mundial de MotoGP, e há um campeonato europeu que é de motos clássicas, né, que roda os países da Europa, né, e tem um brasileiro competindo nesse campeonato, que é o Roberto Keller, o Bob, que tem uma Yamaha TZ 350 imaculada, que ele deixa na Europa, ele deixa na Holanda, e participa dessas competições, e foi a primeira vez que o Bob conseguiu vencer as 2 provas, e logo em Assen, que é a única etapa remanescente da primeira temporada do Mundial, em 1949. Então, para nós, é um campeonato amador. As motos classificam em separado, as 250 correm junto com as 350, com as 500, mas o Bob venceu as 2 corridas, sendo uma sob sol e outra debaixo de chuva. E o som da moto do Bob, a gente vai ver imagens da câmera de bordo, da largada, das disputas, um pouco do que foi essa etapa de Assen, Holanda, do Classic Championship europeu, com o Brasil na cabeça nas 2 provas. Demais. Roda aí. Aumenta o som, aumenta o som. Bom, e falando em tradição, meu caro Guilherme, temos um nome razoavelmente tradicional do motociclismo no Brasil neste fim de semana. Razoavelmente você está sendo humilde, né? Possivelmente, eu acho que para o Fausto, o maior de todos os tempos, né, das 2 rodas, estará no Brasil nesse fim de semana, mas para correr de 4 rodas. Teremos essa semana, em solo brasileiro, o mito, a lenda Valentino Rossi, correndo nas 6 horas de São Paulo, etapa do Mundial de Endurance, campeonato da FIA. A gente estará presente, né? Estaremos lá marcando presença. A gente vai tentar aí ao máximo buscar umas palavrinhas com o Valentino Rossi e ficar de olho, né? Porque não é sempre que a gente tem uma lenda dessa correndo aqui em solo brasileiro, né? Fausto. O homem vai estar aí, hein?
Parabéns, assim, para mim o Valentino Rossi é o piloto mais famoso do motociclismo em todos os tempos, mais famoso. 9 títulos, não é o maior vencedor. Tem o Giacomo Agostini com 15 títulos, tem vários pilotos nas classes de acesso que eu considero tão importantes quanto a classe principal, ou de toda forma um campeonato mundial, mas ele é o nome mais famoso, foi ele que colocou o motociclismo aonde está, né? No Olimpo dos esportes a motor, a MotoGP, e graças a ele o Fábio Quartararo recebe o que recebe por ano, o Pecco Bagnaia recebe o que recebe por ano, além disso ele reformou, ele renovou o motociclismo italiano com a sua academia de pilotos, com a forma de treinamento, de empresariar os jovens pilotos italianos e de outros países que estão chegando no Master Camp do Valentino, que vai para o seu 13º ano, já tivemos vários brasileiros participando. Então, o Valentino, aonde vai, movimenta, aonde vai, marca, aonde vai, deixa uma imagem muito positiva do motociclismo. E só para fechar o que eu estou falando, só para representar o que eu estou falando, o Remy Gardner, que correu esse fim de semana substituindo o Alex Rins na equipe Yamaha, teve o Yamaha Day e o Valentino foi lá, andou na moto dele e tal, e queria andar numa outra moto e andou na moto do Remy Gardner, com o número do Remy Gardner e tudo mais. E o Remy Gardner, quando soube, filho do Wayne Gardner, foi campeão da Moto2, né, em 2021, o Remy Gardner, quando soube que o Valentino ia andar na moto dele, falou, porra, dê entrega, né? Aí ele andou e o Remy aí ligou para a equipe, né? E falou, olha, tira tudo da moto, guidão, manopla, tudo, banco, carenagem, que eu vou botar na minha sala, porque Deus andou na minha moto, o que representa bem o que os outros pilotos pensam do Valentino e dá uma ideia da importância do Valentino para o motociclismo, não só esportivo, mas para o motociclismo em geral, que normalmente aparece na grande imprensa só pelo lado negativo. E o Valentino se contrapõe a isso tudo há muitas temporadas e agora no automobilismo também vai ser a marca do bom humor, a marca da inteligência, a marca da diversão e a marca da habilidade ímpar que ele tem. Só parabenizo e que todos compareçam a Interlagos, pena que eu moro longe, para ver o Valentino acelerando, querendo empinar, não vai dar, né? Querendo botar o pé no chão, não vai dar, mas certamente vai ser a grande atração, ou uma das grandes atrações do fim de semana. Ah, sem dúvida. E para ter uma dimensão da popularidade do Rossi, basta você olhar aí motoqueiro, motoboy, quantos tem o capacete ali com o VR46 e coisas afins. Mas, Fausto, chegando ao fim mais uma edição do podcast, hoje o papo rendeu várias minúcias aqui de MotoGP e outras coisas devidamente abordadas. Próxima semana eu sei que o senhor considera especial, porque a entrevista que tivemos aqui, que vai ao ar no podcast, é das mais pesadas, Fausto. É verdade, tivemos uma conversa espetacular com o Fábio Quartararo e o Alex Rins, né, que revelaram vários aspectos da estrutura da equipe Yamaha, das metas, dos objetivos deles como pilotos e como parte de uma equipe multicampeã mundial. E a gente vai ter a oportunidade de assistir isso na próxima edição do podcast, oferecimento Yamaha Racing Brasil e Motorsport Brasil. Satisfação estar com vocês mais uma vez e aguardando ansiosamente corridas e entrevistas de grande qualidade, como a gente mostra aqui. Parabéns, Bob Keller, parabéns, Diogo Moreira, Eric Granado, melhoras, que volte cada vez acelerando no Up e no Bzz. Valeu, rapaziada, abraço. É isso aí, o Bzz é muito bom também. Guilherme, sempre um prazer, um abraço, até a próxima. É isso aí, fiquem de olho não só no canal aqui do Motorsport no YouTube, nas redes sociais, porque eu falei, estaremos presentes em Interlagos e a gente vai atrás de Valentino Rossi. Então a gente quer pelo menos alguma coisinha aí pra vocês e claro, semana que vem, essa edição mais do que especial. Olha, realmente foram 2 entrevistas muito legais e muito especiais com o Quartararo e o Rins e eu tenho certeza que vocês não vão querer perder. É isso aí, galera. Então temos um encontro marcado semana que vem. Não tem corrida de MotoGP, mas tem podcast aqui no YouTube do Motorsport, nos agregadores de podcast. Então, a gente se vê. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.